Me dá um exemplo na prática. Eu tenho um supermercado hoje, quero contratar o Nel. O que vocês vão me oferecer? Qual problema vocês resolvem para mim? Imagina o seguinte, você tem um supermercado, você tem vários tipos de equipamento. Então você tem equipamento de refrigeração, você tem equipamento de ar-condicionado, você tem energia sendo consumida ali o tempo inteiro, não só por esses dois tipos de equipamento, mas por outros equipamentos, fornos, enfim, computadores, checkouts, etc. Você tem consumo de água, você tem ali geradores de energia, então você tem uma série de componentes ali de utilidades que estão o tempo inteiro funcionando. Aqueles dados existem, então existem dados dentro de cada um desses equipamentos, mas esses dados eles estão todos fragmentados e separados, eles não estão unificados. O que a gente faz? A gente criou formas de pegar dados desses equipamentos dentro de uma única plataforma e dentro a gente unifica tudo isso dentro do Nel, então a gente entrega informações diferentes para todos esses tipos de pessoas, para que ela tomem decisões mais rápidas e tenha uma excelência operacional diferente. Os nossos clientes representam 52% do mercado de varejo brasileiro. Hoje a gente monitora na faixa de 55 mil equipamentos. A gente percebendo isso, a gente começou a fazer medir tudo e a gente ganhou muito expertise no que a gente chama de telemetria, que é justamente olhar como, a partir de gráficos, como o comportamento dos equipamentos. Quando a gente começa a olhar assim, olha, eu preciso ajudar o cliente a ter resultado, eu deixo de olhar para ele como uma transação comercial para olhar para a meta dele de uma forma como se eu trabalhasse na empresa dele. E isso muda a forma que a gente se comporta na empresa, como a gente pensa as soluções. O maior valor agregado do setor são produtos refrigerados. O maior consumo de energia é a refrigeração dentro do supermercado, de 50% a 70%. É um equipamento que não para. Então, assim, se você não olhar para a refrigeração, você não está olhando para o teu negócio de supermercado. A gente está, vias de fato, a ter uma redução de escala 6:1. Mas não é só isso, né? É uma redução da jornada, de 44 para 40. Então, qual que é o impacto disso para um supermercado? Você vai reduzir 9% a tua disponibilidade de mão de obra. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver um problema onde eu ganho 2,5%, eu tenho uma legislação que vai me bater 8,6% se eu não fizer nada, eu tenho juros a 15%, tenho aumento de carga tributária, eu tenho falta de mão de obra. Como é que você vai resolver isso se não for com inovação? Então, o que a gente está propondo para o mercado é uma inovação, é fazer diferente. O cara que compra da gente tem que estar disposto a fazer diferente. Qual que é o grande ponto que na minha opinião, é importante? É continuar aprendendo e se adaptando ao que está acontecendo. Porque cada vez é mais difícil, cada vez muda mais e ninguém sabe o que está acontecendo. A gente tem que continuar aprendendo, continuar evoluindo, continuar se adaptando. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Como Eu Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde eu falo sobre inovação de uma maneira descomplicada. E hoje estou recebendo aqui o Sami Diba, ele é CEO da Nel Stack, um ecossistema de gestão de equipamentos para varejo. Sami, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo, obrigado aí pelo convite. Sami, para a gente começar, o que é o Nel Stack? Cara, o Nel começou como uma proposta de captar dados de equipamento e entregar a informação para os clientes que não conseguiam ter acesso a essas informações. Isso 6 anos atrás, tá? O que a gente percebeu? A gente percebeu há 3 anos atrás que a questão não era dar informação para o nosso cliente. O cliente ele já tinha uma série de informações. Então, hoje existe, na verdade, um excesso de dados, um excesso de informações. Assim como a gente, várias empresas de software as a service estavam entregando dados para o cliente. O que aconteceu foi um paradoxo. Então, a gente percebeu que esse paradoxo de dados, que é o quê? Quanto mais dados você tem, mais paralisado você fica para tomar a decisão. Então, existem estudos que indicam, por exemplo, que 70% dos executivos não tomam decisão pelo excesso de informação que recebem. Então, há 3 anos atrás, a gente mudou de uma plataforma de coleta de dados de equipamentos para um ecossistema digital que coleta dados de diferentes tipos de equipamento, organiza esses dados e entrega dados somente necessários para pessoas tomarem decisões mais rápidas. Parece complexo, mas não é. Então, me dá um exemplo na prática. Eu tenho um supermercado hoje. Quero contratar o Nel. O que vocês vão me oferecer? Qual problema vocês resolvem para mim? Imagina o seguinte, você tem um supermercado, você tem vários tipos de equipamento. Então, você tem equipamento de refrigeração, você tem equipamento de ar-condicionado, você tem energia sendo consumida ali o tempo inteiro, não só por esses dois tipos de equipamento, mas por outros equipamentos, fornos, enfim, computadores, checkouts, etc. Você tem consumo de água, né? Você tem ali geradores de energia. Então, você tem uma série de componentes ali de utilidades
que estão o tempo inteiro funcionando. Aqueles dados existem. Então, existem dados dentro de cada um desses equipamentos. Mas esses dados eles estão todos fragmentados e separados, eles não estão unificados. O que a gente faz? A gente criou formas de pegar dados desses equipamentos dentro de uma única plataforma e dentro a gente unifica tudo isso dentro do NEO e você tem diferentes tipos de departamentos dentro do supermercado. Então, com necessidades diferentes. Então, você tem, por exemplo, uma equipe de prevenção e qualidade de produto. Então, ela quer saber o quê? Qual que é a conformidade do produto. Existe uma equipe que quer saber do consumo de energia e de desperdício. Existe a equipe de manutenção que quer saber se antecipar falhas. Existe o diretor de operações que quer saber a padronização dos equipamentos. Então, a gente entrega informações diferentes para todos esses tipos de pessoas, para que ela tomem decisões mais rápidas e tenha uma excelência operacional diferente do que ela tinha quando ela não sabia o que estava acontecendo. Você pode trazer para a gente exemplos de problemas, então? Que tipo de problema acontece e qual é a resposta, quais são as consequências com o NIL e sem o NIL? Tá, pensa no seguinte, Edu, vou pegar vários aqui, tá? Vários exemplos a gente tem para cada um desses caras. Vamos pegar o seguinte, ar-condicionado, né? A gestão do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado hoje representa ali 30% do consumo de um supermercado, em média, tá? Os nossos levantamentos indicam que só pelo uso correto do ar-condicionado, que significa usar na temperatura correta e ligar e desligar na temperatura de funcionamento da instalação, você consegue reduzir 17% o teu consumo de energia desse cara. Tá? Então, esse é um número importante. E aí, os nossos dados também indicam o seguinte, que 13% no mercado total, 13% do consumo do ar-condicionado acontece quando a loja está fechada. Então, você tem um ar-condicionado sendo utilizado quando ninguém está na loja e usado de forma errada. Então, assim, você tem um potencial rápido ali de economia de energia. Vou pegar outro sistema, né? Sistema de refrigeração, que ele representa aí 50% do consumo de energia. Quando você tem uma instalação nova, você regula todo esse equipamento, mas é um sistema complexo, com várias válvulas, vários equipamentos, motores e tudo mais. Ao longo do tempo, você vai perdendo essa regulagem. E isso faz com que o equipamento não funcione como tal projetado. Tá? Então, a diferença entre funcionar projetado e funcionar depois de 5 anos dentro dessa mudança de parâmetro é na faixa aí de 13% a 15% de consumo de energia. Tá? Então, você tem vários. Você tem um gerador, por exemplo, que não sabe se ele funciona ou não, se ele está bem abastecido, qual a autonomia dele. Então, você imagina que a gente está em São Paulo, né? São Paulo, em janeiro, a energia cai todo dia. Uhum. Né? Você não sabe exatamente... Eu moro em Cotia, cara. Nem começa com esse assunto, velho. Então, acaba a energia lá em Cotia, de um supermercado em Cotia, certo? Eu tenho gerador na minha casa. Você tem gerador na sua casa? Tenho. Então. Agora, você imagina o seguinte. Num supermercado que não para, que o equipamento funciona 24 horas, com um monte de produto refrigerado, acaba a energia, quanto tempo o gerador entra? Será que se é que ele entrou? E quanto tempo ele vai ficar funcionando? Então, são coisas que assim, a gente traz para o nosso cliente para ele tomar uma decisão rápida e assim, ser mais eficiente. Agora você está falando sobre planejamento para evitar problema, né? Aquela coisa dos 3 porquinhos, mas 2, sempre um é a casa de palha, outra é de madeira, só o terceiro que faz o de tijolo. A gente tem uma... Não sei se eu estou errado ou se eu estou sendo preconceituoso, paciência. Mas a gente tem uma cultura de imediatismo. E você está trazendo uma solução que ela exige uma visão, um planejamento. Você teve uma resistência para convencer as pessoas? E como tem sido isso? Sim, existe uma resistência. Um projeto desse... Assim, a gente começou esse projeto 6 anos atrás. De 2 anos para cá, muita coisa mudou, assim, na visão do mercado, tá? Eu diria que 2 anos para trás, os clientes estão mais aptos e estão querendo trabalhar de uma forma diferente. Mas o que a gente percebe é o seguinte. Em primeiro lugar, quando a gente faz uma implementação, Edu, assim, existe você vai trabalhar com dados, você vai trabalhar com informação. Então, a empresa não está acostumada com isso. Pelo menos para equipamentos, né? Ela pode trabalhar com dados em outras, financeiro, em outros setores, mas para equipamento não. Então, o que acontece? O primeiro tem um baita de um susto. Poxa, mas minhas lojas são desse jeito, meus equipamentos estão operando desse jeito.
Sim, estão, sempre estiveram, a diferença é que você sabe agora. Então, existe inicialmente um trabalho corretivo. Conforme o projeto vai amadurecendo, aí você começa a plantar sementes de trabalhos preditivos. Então, ele começa como um trabalho corretivo, de identificação de oportunidades, de entender assim, o status atual, de fazer correções. Aí você começa a entender exatamente o que está, os ganhos, os resultados, começa a coletar os resultados, começa a mudar a cabeça. A partir daí você começa a trabalhar com parte preventiva, né? Então a gente está falando de projetos que às vezes demoram para chegar nesse patamar, um ano e meio mais ou menos, para ele começar a virar a chave. E aí a partir do momento que você tem alguns clientes trabalhando desse jeito e o resto do mercado começa a entender isso, porque aí isso começa a disseminar, né? Isso é fato. Quem são? Quantos clientes você tem? Quem são? Qual que é a proporção? Hoje nós temos o seguinte, né? Nós trabalhamos basicamente em dois mercados, né? A gente trabalha no varejo alimentar principalmente. Hoje a gente costuma medir o nosso resultado pela representatividade do nosso cliente, tá? Então nós temos hoje, nossos clientes representam 52% do mercado de varejo brasileiro. Tá? Então, hoje, esse é o tamanho do nosso mercado. Então, você tem os grandes clientes como o Grupo Carrefour, né? Tanto a bandeira Carrefour como Atacadão, Açaí. Você tem regionais, né? Como aqui em São Paulo, Mambo, Samarché, Tausch, Confiança. Você tem no Rio Grande do Sul. Enfim, a gente está espalhado no Brasil inteiro, né? A gente tem Angeloni, Mac, tem uma série de clientes que a gente já trabalha. Eles correspondem a 52% do mercado. Hoje a gente monitora na faixa de 55 mil equipamentos, temos 300 mil sensores. E a gente tem um outro projeto com um parceiro, né, com uma empresa chamada Mecalor, que ele trabalha com a nossa solução, com uma outra marca chamada Nexus, e eles atuam na área hospitalar, na área de indústria. É um processo mais engenheirado, vamos dizer assim. Hoje a gente tem mais de 1.000 instalações com eles também operando. Pô, gigante. Parabéns, cara. Obrigado. 6 anos? 6 anos. Mas que a gente começou mesmo, acho que a virar faz uns 3, assim. Acho que o primeiro ano a gente... Estava contando para você, né? Você tem que vender alguma coisa que nunca ninguém usou. Como é que teve essa ideia? Como é que foi? A Stack, na verdade, assim, existia a Stack, né? Eu tinha 2 empresas... Eu tinha fundado 2 empresas em 2013. Eram empresas focadas em eficiência energética. Então, Stack é Energy Saving, né? Technologies. E a gente tinha um problema que era... Quando você vende eficiência energética, você tem assim... Por que ninguém compra um produto que te economiza energia? É uma pergunta, né? Por que ninguém compra? Basicamente, tem 2 pontos, tá? Ou a disponibilidade de capital, porque às vezes é um pouco mais caro, eu não tenho dinheiro para aplicar, mas o principal motivo é falta de informação. Quando a gente entendeu que a informação é o principal motivo, a gente começou a comprovar os nossos projetos. Então, a gente começou a medir tudo. Então, a gente começou a medir o antes e depois. Não tinha nada a ver com o NEL, não era nada digital. A gente colocava equipamentos, media o antes, fazia lá um projeto de eficiência energética, fazia um retrofit de automação, instalava motores, inversores de frequência, trocava equipamento, enfim, fazia um upgrade numa instalação e media depois. Quando você fala medir, o que o cara quer saber é se está sobrando dinheiro no bolso dele ou não. Energia. Eficiência energética, você está medindo energia antes, medir depois. Ó, eu tenho um equipamento aqui... Não, mas no duro, o cara está olhando se está sobrando dinheiro para ele ou não. É isso. Ou ele está olhando para energia? Não, no final das contas é o ROI que importa, né? Assim, o que a gente fazia era justamente o seguinte, ó, eu vou te vender um equipamento, existem algumas piadas no mercado, tá? Que era assim, todo mundo economiza 30%. Então todo mundo vai lá, chega do eu tenho uma solução, essa caneca aqui economiza 30%. Todo mundo fala a mesma coisa. Então a diferença estava no quê? Em provar que aquilo lá economizava 30% e que você pagou 10% a mais e que você estava ganhando X reais com isso. Que no final das contas é o que todo mundo quer. Pode até ser verdade, né? Que todos economizam. Mas eles não estavam conseguindo se comprovar, é isso? Não dava para comprovar. E não é possível que todo mundo consiga economizar 30%. Entendi. Não é possível isso. Então o que acontecia? Existia a falta da comprovação. A gente percebendo isso, a gente começou a fazer medir tudo e a gente ganhou muito expertise no que a gente chama de telemetria, que é justamente olhar como a partir de gráficos, como o comportamento dos equipamentos. E aí a gente teve uma ideia de fazer para esse projeto, fazer uma plataforma para olhar os nossos projetos.
E o que aconteceu foi que a gente, assim, os clientes começaram a olhar a plataforma e falaram assim, cara, esse é um produto. Então a gente daí teve a ideia de transformar a empresa numa empresa, criar um negócio digital separado, né, uma plataforma digital para coletar dados, como eu te disse no começo, para depois, o fato é que essa empresa cresceu e o restante morreu. Então tudo que a gente fazia ali em 2013 a gente deixou de fazer e faz já 4 anos que a gente se dedica exclusivamente à parte de tecnologia. O que você mostrou? Se você pudesse citar aí 2 ou 3 indicadores que você mostrou para os clientes e que você percebeu que a coisa fluiu. Porque o que eu estou entendendo é que você já tinha a solução para o problema do cara, mas você não conseguia convencer o cara. Aí você desenvolveu uma tecnologia para comprovar que a sua solução primeira resolvia o problema. É isso? Era uma solução que eu tinha na época, exatamente. Mas ela já resolvia. Ela já resolvia. Você não conseguia comprovar isso. É legal isso, hein? Essa conversa é boa. E eu vou te falar, isso saiu de um cliente. Eu conto essa história, saiu de alguns clientes, mas tem uma que eu conto que eu acho que foi legal. Eu cheguei para um cliente, né? Tinha uma negociação para fazer e ele estava me mostrando o quanto ele economizava naquela época estava começando os LEDs. Que hoje todo mundo usa LED, mas 6 anos atrás, não, mais um pouco, eu diria, acho que talvez uns 8, 9, 10 anos atrás, LED estava começando. E o cliente falou assim, não, porque eu gastava 10 mil reais em lâmpada, agora eu estou gastando 70 mil reais em LED. Eu falei, pô, é o meu cliente, esse cara vai comprar de mim. E na hora de negociar com ele me fez assim, eu sei que teu produto é melhor, mas eu vou pagar o mais barato. Ele fez tudo diferente do que ele tinha me falado antes. Aí eu falei, me explica, eu não consigo entender. Como você paga mais caro num negócio que é 10% do teu consumo, isso aqui que é 60%, 70% do teu consumo, você comprar mais barato. Cara, ele tomou um susto. Ele foi para trás. Eu falei assim, ele pediu um tempo, saiu da sala, ele não soube me responder, ele voltou para a sala e falou assim, a culpa é de vocês. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque vocês não conseguem comprovar o que vocês prometem numa negociação. E aí começou a surgir essa ideia. Eu falei, poxa, é verdade, todo mundo vem aqui, promete um monte de coisa, mas ninguém depois volta para dizer, lembra aquilo que eu prometi para você? Tá aqui, ó, vim te provar. E aí a gente começou esse trabalho em cima disso. Então foi dentro de uma dor que a gente tinha quando a gente vendia equipamento, que depois a gente entendeu e se ampliou para outros aspectos. Mas o cerne da questão afinal das contas, assim, que você não consegue ver o que está acontecendo. Cara, a visibilidade é um negócio que transforma um negócio, né? É fato, a questão do fato. Transforma um negócio. Se você tomar decisão em cima de fatos, é inegável que você é muito mais eficiente, que você toma decisões melhores, que você gasta o dinheiro melhor. É inegável. Então isso foi, acho que, o cerne que a gente aprendeu depois, no final das contas, que é o que a gente traz hoje, assim. É muito olhando nesse sentido, né? De visibilidade. Cara, isso que você falou me chama uma próxima pergunta, que é o que diferencia uma empresa que monitora os dados de uma que efetivamente gera resultado para o cliente. Ela muda completamente. Ó, assim, isso é uma coisa que a gente busca muito. Então a gente fez um encontro, né, no começo do ano, a gente faz um encontro anual e tinha uma frase que a gente usou bastante, que era assim, se a gente não entregar resultado para o cliente, a gente falhou. Então, no final das contas, nós estamos inseridos no mercado B2B, né? Nós vendemos de empresa para empresa, mundo real, né? Então, o que a gente quer não é muita emoção, a gente quer resultado prático. A gente não vende emoções, né? A gente vende resultado no final da linha ali, né? Então, a primeira coisa, assim, monitoramento está muito preocupado com a tua solução. Está preocupado em dizer assim, ó, eu te dou essa informação, a minha plataforma é linda e você que se vire. Quando a gente começa a olhar assim, olha, eu preciso ajudar o cliente a ter resultado, eu começo a deixo de olhar para ele como uma transação comercial para olhar para a meta dele de uma forma como se eu trabalhasse na empresa dele. E isso muda a forma que a gente se comporta na empresa, como a gente pensa as soluções. Então a gente tem uma área de suporte de cliente que talvez eu não precisaria ter, que são equipes técnicas que ajudam o cliente a interpretar o resultado técnico e tirar dúvida e falar, cara, ok, mas como é que eu faço para
resolver esse problema, eu não tenho capacitação técnica para isso. Então você muda a tua solução quando você pensa no resultado do cliente. E aí você vai olhar para esses indicadores para saber se o teu projeto deu certo. Você não vai olhar para indicadores de monitoramento. Isso muda. Cara, isso é muito legal. Eu acho que a gente vive... Isso é uma viagem da minha cabeça, mas... Todo mundo fala que a gente vive na era da informação. Eu acho que a gente tem muita informação e as pessoas estão confusas para saber qual indicador olhar. Eu tenho muito essa discussão com um cliente que é agência de marketing digital. Eu atendo algumas agências de marketing digital. Então, o cara acha o máximo me entregar um case de um cliente que ele aumentou, sei lá, 150% o SEO do cara. Mas o que isso significa para o negócio? Teve um impacto real no negócio ou não? E eu vi um case esses dias não, faz um tempo, mas é um case muito interessante, de uma empresa de construção, uma loja de departamento de construção, dessas maiores. Essas lojas de construção, as pessoas vão na loja comprar. A pessoa olha na internet, mas a venda física, tipo Leroy Merlin, esse tipo de loja. Pois bem, mas existe o site e tem um comportamento, tem um fluxo de venda ali. As pessoas preferem na loja física, mas tem um volume relevante no site. Mas eles pegaram uma combinação. Tem combinações óbvias, tipo, eu compro um celular e compro uma capinha. Essa é uma combinação óbvia. Mas tem combinações não óbvias, sei lá, tipo, eu compro essa caneta e aí eu compro essa caneca também e tinha um índice muito grande disso. E aí eles pegaram esses dados do e-commerce e mudaram os produtos na gôndola da loja física e aí começou a vender mais os dois produtos. Isso é um case, né, cara? Isso é um case, porque você trouxe resultado. O cara vendeu mais. Eu acho que é isso que a galera não olha de tecnologia, sabia? Assim, eles olham muito pro produto e falam, o cliente que se vire, né? O cara que faça porque é difícil de entender vocês falar, cara. É difícil? É difícil. Porque é um negócio, é um nicho, né? É um negócio nichado, assim, é um negócio de mercado, né, cara? Quem tá na indústria entende completamente, né? Mas assim... Mas não é um negócio... Mas às vezes o dono de um supermercado, ele não entende. Não. Você precisa adaptar o seu vocabulário aí também pro cara, né? Precisa, porque quando você fala assim, eu sou um ecossistema digital para blá, 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 blá. O que é isso no final das contas, né? Então, é porque soa muito genérico. Por isso que eu sempre peço, o que acontece, beleza, eu pego aqui a sua tomada e eu encaixo ela lá. O que acontece? Qual a mágica? Porque a gente precisa entender isso. Porque o mundo tá ficando muito complexo, né? No final das contas, no nosso caso, assim, o que a gente quer? A gente quer reduzir custo, tá? A gente quer que o cliente consiga reduzir o custo. A gente trabalha muito focado na eficiência operacional. Então, o nosso cliente é a área de operações, de maneira geral, com suas divisões, tá? Então, assim, a gente quer que o cara reduza custo pelo aquilo que ele não está vendo. E antecipando falhas, antecipando problemas, verificando desperdícios, verificando anomalias. Então ele consegue entender coisas que no olho nu ele não consegue ver de maneira alguma, né? Então ele não consegue ver se o ar-condicionado está ligado à noite ou não. Não tem ninguém lá. Então como é que ele consegue ver isso? É uma coisa bem simples, né? Se ele não consegue ver o funcionamento de um equipamento, ele vê lá, está funcionando, está ligado, está desligado, mas ele não consegue ver, né? Ele não consegue ver se aquilo lá vai quebrar em algumas horas ou se vai dar perda em algumas horas. Então, assim, a gente consegue reduzir muito custo. No final das contas, o que a gente trabalha é redução de custo, né? É qualidade de entrega, padronização, porque isso é outra coisa importante, assim, né? Nosso cliente é um cliente que tem multi-sites, né? Então, é um cliente de várias lojas, vários locais. Qual que é o padrão que você quer que ele tenha? Você quer que ele tenha o mesmo padrão quando ele vai na loja dele em Moema, em São Paulo, de quando ele vai, sei lá, em Ribeirão Preto? É a mesma experiência? Eu quero, mas como é que você mede isso? Como é que você mede que a qualidade do produto que você está entregando é igual, que a climatização do teu ambiente é igual, que ele está tendo a mesma experiência? Então, assim, esse foco, essa abertura que a gente acaba entregando para ele melhorar de forma operacional. Você está muito plugado na estratégia de negócio do cara, até no branding do cara.
Totalmente. É assim, ó, é reputação, certo? Então não é só eficiência operacional. Não, tem da reputação. É que assim, sabe o que É acontece? você que trouxe essa... É legal isso. Porque assim, sabe o que acontece no final? É que assim, a gente acaba ficando viciado um pouco no custo, na redução, porque isso prova o projeto. Isso viabiliza o projeto. Então, assim, no final das contas, a empresa quer saber o seguinte, eu estou te pagando quanto que eu vou ganhar. Então, por exemplo, os nossos projetos, o ROI é 700%. Cara, nada dá. Estou falando de Selic de 15%. O projeto dá 700% de retorno. É absurdo. Por quê? Porque eu estou pegando informação existente e resolvendo. Que revela um problema e você está resolvendo o problema. Exatamente. Agora tem todo um lado que é esse da reputação, é o qualitativo. Que, assim, é difícil mensurar, mas é real na prática. É real na prática, ele vai sentir depois. Eu tenho um cliente que ensinou isso pra gente até, assim, ele falou assim, eu comecei a contar essa história, não, porque a gente vai reduzir o custo, a gente vai reduzir aquilo e tal. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu digo pra todo mundo que o meu açougue é o melhor. Como é que eu vou ter certeza disso? Com o Nel eu tenho certeza que o meu açougue é melhor, porque eu sei qual que é a conformidade de frio do meu setor, do que eu estou vendendo. Caso contrário, eu tenho a percepção de funcionários de várias lojas que têm percepções diferentes, certo? Eu quero sair daquela história do... assim, ó, tem um exemplo bem bobinho, mas eu acho legal de explicar, que é assim, a operação de câmara frigorífica, porta aberta. Então chega alguém e fala assim, eu estou com a porta aberta. Você fica muito tempo com a porta aberta, Eduardo. O que é muito para mim? O que é muito para você? A gente passa a dar a seguinte informação. Você fica 23,4% do dia operando tua câmera. É necessário? Muda completamente o contexto, certo? E muda a operação. Muda a operação. Então tem tudo isso. Então tem vários aspectos que dá para trabalhar, trazendo luz para a galera. A gente acabou de lançar um produto chamado Lumi. Você vai conversa com os teus dados. Lumi é luz, né? Uhum. Então, assim, é justamente o que a gente quer dar. A gente quer dar luz para o nosso cliente para que ele consiga tomar decisões de fato, assim, baseado em priorização, aonde eu vou colocar. Porque, assim, todo mundo está super ocupado, todo mundo está cheio de problema, ninguém tem tempo, todo mundo precisa reduzir custo. Então, o que a gente quer é apoiar o nosso cliente em cima disso. É isso, cara. Quais são os problemas mais comuns que vocês encontram quando vocês começam com o cliente? Na verdade, sim. Eu não sei se problemas... Assim, do ponto de vista de implementação... Porque do ponto de vista de equipamento é aquilo que eu já comentei. Então, você não tem padronização de equipamento, o pessoal não sabe o que está acontecendo. Você tem equipamentos que estão desregulados, você tem mau uso dos equipamentos. Então, assim, não existe priorização, é tudo feito de forma, vamos dizer assim, aleatória, ou de acordo ali com planilhas manuais. Então, tudo isso é algo que a gente quer mudar como resultado. Mas eu diria que, assim, o principal ponto que a gente trabalha bastante numa implementação e que faz o projeto ter sucesso é trazer a governança para esse projeto. Assim, o Nel não é comprar o Nel que vai resolver o problema. É fazer a coisa de forma diferente. Então, o Nel é uma chave para você... Assim, a gente tem um negócio que, assim, o Nel, a tecnologia, isso vale para qualquer coisa, não vale só para a gente, né? A tecnologia, ela potencializa o teu resultado, mas quem captura o resultado é o cliente. Então, fazer que o cliente entenda isso e que a gente é parte integrante de uma engrenagem que ele tem que trabalhar junto, é um negócio importante dentro de uma implementação. Então, tem que ter rituais, tem que ter governança, tem que ter patrocinador. Então, eu pergunto muito hoje para o cliente assim, como é que você vai usar o Nel? Como é que você vai usar? Porque eu não preciso validar, você concorda comigo assim, ó, eu tenho um produto que é utilizado por 52% do mercado. Eu não preciso dizer que meu produto funciona. O sucesso é de como você vai usar ele. Então, desafiar o nosso cliente a dizer como você vai usar para capturar o resultado que eu vou proporcionar a partir da tecnologia é a chave desse projeto. Eu acho que isso é um ponto inicial bastante importante hoje, que a gente entende hoje para ser chave em projeto. Eu vou insistir na pergunta, mas eu vou fazer ela de uma outra forma. Você falou que um dos problemas mais comuns é o ar-condicionado. Você chega na loja, cara, ou o ar-condicionado está desregulado, ou ele fica ligado quando não tem ninguém na loja. Entre outras questões envolvendo o ar-condicionado. Além dessa questão, ou se você quiser aprofundar essa,
quais são as primeiras coisas que você vê que são as mais óbvias, onde o desperdício está mais evidente? Temperatura de expositores e câmeras erradas, reguladas erradas, quantidade de degelo errada, funcionamento de compressor e setagem de compressores, eles estão totalmente errados. Você tem gestão do gerador errado, você não sabe o consumo de água, você não consegue olhar isso em relação à tua fatura. Você gerencia a energia usando vários tipos de plataformas diferentes, porque você tem lá Mercado Livre, distribuidora, depois coloca tudo isso no Excel. Então você toma multa de demanda de fator de potência, que são multas comuns que quem usa energia, quando você percebeu, você já tem 30 dias atrás que você tomou, você tem uma ação totalmente reativa em relação a isso. Então você tem vários pontos que você vai encontrar de cara, assim. Entendi. Vou fazer uma brincadeira com você, mas é porque é um assunto que tem a ver com você, você vai poder ajudar. Tem uma polêmica entre homem e mulher com relação à temperatura do ar-condicionado. Uhum. Quem tem razão? Quem tem razão? É uma pergunta difícil. Eu diria que... Não sei quem tem razão. Não, porque sempre a mulher acha que está mais frio e o homem acha que precisa abaixar mais. A gente tá discutindo sobre manter o ambiente num determinado... Existem padrões que são já conhecidos, tá? Então a gente está sentado aqui parado. A temperatura tem que ser um pouco mais alta, tá? Então uma temperatura de conforto que atenda todo mundo é uma temperatura de 24 graus. Ela atende todo mundo normalmente. Dificilmente não atende. Uhum. Tá? Uma academia, a temperatura tem que ser mais baixa. Então, assim, não existe uma verdade única. Existe uma aplicação de acordo com o que você está utilizando, tá? E existe também a sensação, né? A sensação térmica. Então, assim, é um pouco diferente. Agora, a mulher sente mais frio mesmo do que o homem. Individual. Não tem jeito, é individual. Eu pensei que você ia me dar uma resposta mais polêmica, assim, pra gente dar uma... Vai fugir dessa. Não, beleza. Foi uma boa resposta. Uma boa resposta. Cara, por que a refrigeração... Sei que... Antes dessa pergunta, porque eu fiz uma pergunta errada que o Fábio vai me dar uma bronca, que foi a primeira. Por que ONIL e não ANIL? Que é tão... ANIL fica tão... Todo mundo deve cometer esse erro. Por que é ONIL e não ANIL? É NEL, né? NEL. Aí, ó. NEL. ANEL. Porque é ONEL e não ANEL. Não tenho a mínima ideia porque o anel, porque acho que a gente começou a chamar NEL e ficou isso. O NEL é porque a gente era uma nova forma de trabalho da empresa. A empresa se chamava só Stack e de repente virou NEL e Stack. Então a gente queria trabalhar com tecnologia e de uma nova forma. Então o NEL era para ser novo. É uma nova forma de trazer as coisas que a gente trazia ali e trabalhava, né? Não tem uma explicação para isso, para ser sincero. Entendi. É só o nome, porque como é o novo, entendi. Tem uma explicação, Fábio, para isso? Voltando para a minha pergunta sobre refrigeração, por que é um assunto tão crítico? Refrigeração ele é crítico por vários motivos. Em primeiro lugar, e mais importante, quase 50% das vendas do supermercado são produtos refrigerados. Então, o maior valor agregado do setor são produtos refrigerados. A maior consumo de energia é a refrigeração dentro do supermercado, de 50% a 70%. É um equipamento que não para. Então, assim, se você não olhar para a refrigeração, você não está olhando para o seu negócio de supermercado. Simples assim. É onde tem a maior venda, o maior consumo e é um equipamento que não para. Em dinheiro... Quanto que, não sei se você tem um número, vocês fizeram um estudo ali enorme, até a gente vai entrar depois nessa questão da escala 6x1, falar um pouco disso, mas em valores financeiros, pelo menos olhando para a sua carteira, você tem ideia do valores financeiros e valores do consumo de energia, de quanto a gente está falando em supermercado, por exemplo?
Qual o número? O número do que você fala? Sei lá, de quanto representa em dinheiro o consumo de energia e o quanto representa em consumos de kilowatts? Eu não sei se essa é a forma certa de falar. Eu não tenho um número consolidado total, a gente tem um número por instalação. Então, por exemplo, a gente sabe que um supermercado, ele gasta aí na faixa de 800 mil kilowatts por ano, em média, em um atacado na faixa de 1.200.000 kilowatts por ano, em média. Então, a gente sabe que esse é o número total. Em então, dinheiro, você tem ideia? Em dinheiro, a gente está falando da representa? faixa de 400 mil reais por ano para supermercado e 600 mil, 700 mil para um atacado, mais ou menos. E Uma loja só, né? isso no faturamento dessa loja representa quanto? Hoje, energia é o segundo maior gasto, né? Ele só pede para mão de obra. Dependendo do formato, é de 1,5% a 3% do faturamento. É bastante coisa. Para um setor cuja margem é muito... Ele é praticamente igual à margem. Então, assim, a margem média do setor supermercadista é 2,5%. Então, você tem uma indústria que gasta de energia, ele ganha o 2,5% e ele gasta de energia de 1,5% a 3%. Então, se ele gasta praticamente o que ele ganha, só de energia. Então, se ele tem uma economia de 10% dentro da energia, ele vai aumentar a lucratividade dele nessa faixa também. Por isso É absurdamente alto. Por isso que o ROI chega a 700%. Porque no final das contas, assim, a gente cobra uma mensalidade para dar uma informação que a gente pega o dado que está todo, de novo, né? Separado, fragmentado, consegue analisar ele dentro de uma mensalidade super acessível e dar informação para o cara somente ajustar os equipamentos, a melhor prática ali dele, e ele ganha 10% a mais de margem. É um puta negócio, né? É um puta negócio, não tem por que você não fazer. Eu falo isso para os meus clientes, eu posso não ser a maior economia, mas eu não tenho nenhum negócio que tenha um retorno de investimento como o Neo. Não tem. Me fala um negócio que tem mais de 700% de retorno de investimento. Comprovado? Não saberia. Esse é o número de cliente, não é meu. Então, assim, não existe isso, tá? Eu dou um exemplo. E outra, não só isso, com capacidade de implementar em várias lojas ao mesmo tempo. Vou fazer um paralelo. Vamos pegar a fotovoltaica, energia solar. Energia solar, você pode fazer um parque enorme de energia solar e economizar 50%. Tá, vamos colocar um número, eu falei na faixa de 15% do nosso produto, né? Vamos falar na faixa de 50% num sistema de energia solar. Tá, o que você precisa fazer para o Neo para economizar 15%? Você precisa colocar um software, uma internet, né? Ou seja, precisa de uma internet dentro do equipamento existente. É simples assim. Instalar alguns sensores em alguns casos, mas é simples assim. O que você precisa para um sistema fotovoltaico? Você precisa de grana, em primeiro lugar. Você precisa de espaço. Você precisa de capacidade de implementação. Você não consegue fazer 100 instalações em um mês. Eu consigo fazer 100 instalações em um mês. Aí você tem que fazer com a concessionária. Então, você tem uma série de trabalhos para fazer para conseguir captar isso. Então, assim, o retorno de investimento de uma usina fotovoltaica, quanto que é? Sei lá, 7, 5 anos, dependendo do caso, até mais. O nosso, o payback, 6 meses. É que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que você instala o equipamento, ele revela alguns dados, você interpreta esse dado para o cliente e aí você muda e educa o time do cara ali. Então, às vezes, não tem nenhum problema de equipamento. Exato. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Só de você orientar o time e o time cumprir, só nessa você já economizou. É isso. É usar melhor. Eu não estou dizendo que tenha defeito, é usar melhor, é corrigir o uso, né? Você pode usar um ar-condicionado a 21 graus. Tem algum defeito com isso? Não. Mas é necessário você usar o 21 graus? Não, não é. Então, assim, você colocando ele para 23, você economiza lá 6, 7% de energia, simples assim. Né? E estabelece um padrão. Isso é um exemplo bem bobo, mas tem complexidades maiores até no que a gente está fazendo. Mas é isso, tá? É utilizar melhor o que você tem. Por isso que eu falo, é uma gestão de operação de equipamentos. Então, é como você gerir a operação do teu equipamento. Essa é a ideia. Cara, tem uma pergunta aqui
Você falou no começo sobre monitorar 55 mil equipamentos com mais de 300 mil sensores ativos. O que vocês aprenderam com isso? Cara, tem tanta coisa que a gente já aprendeu com isso. Assim, a gente aprende primeiro que não existe padrão na indústria. Cada cliente opera de forma diferente, né? Então, isso é um negócio que a gente já verificou. Mas eu diria que o maior aprendizado é o potencial de ganho que você tem escondido, invisível. Quando você tem 300 mil sensores e você consegue ver a quantidade de oportunidade que você tem invisível e que você pode gerar, é sensacional. Isso é legal. Eu acho que isso é o que a gente assim, tem mais de agregar valor, assim, de olhar e ver o quanto isso é interessante. Ainda nessa pergunta, o que você acha que ele só descobriu por sua causa? Sem refazer a pergunta. O que esses 55 mil sensores e 300 mil equipamentos ativos... Vou refazer a pergunta. O que esses 55 mil equipamentos e 300 mil sensores ativos revelaram que sem eles seria impossível o supermercado perceber? Quanto de dinheiro está indo pro ralo? Isso é uma boa resposta. É muito, né, cara? É muito dinheiro indo pro ralo. Você tem uma indústria de 2,5% de lucro líquido, o nosso potencial de ganho, cara, é na faixa de 4%, 5%. A gente pode gerar. É o dobro do lucro líquido quase. É dinheiro que vai pro ralo. Obviamente tem redes bastante... assim, que operam muito bem. Mas quando a gente pega a média do mercado, é muito dinheiro indo pro ralo. Você falou que não tem padrão. Não. No geral. Mas tem alguma coisa que se configura como um padrão? Entendendo que no geral não tem padrão, mas tem alguns acontecimentos, alguns problemas que são comuns? Existe um conjunto eu não diria que tem um que é maioria. Eu acho que dizer que existe um de maioria, não. O único problema maior é não ter a informação. Mas não diria que existe assim, a gente sabe que quando a gente entra numa rede, a gente vai encontrar ali 20% de oportunidades rápidas de ar-condicionado, 25% de oportunidades rápidas ali em equipamentos de congelado. Então a gente já sabe que isso existe. Então um padrão ali de oportunidades a gente já sabe que existe, tá? Mas não existe um negócio muito único quando a gente olha assim, não. Existem coisas que a gente já sabe que vão aparecer dentro de uma rede de várias lojas. A gente falou de padrão, agora eu queria ir para o outro polo, que é o inusitado. Qual foi o problema ou os problemas mais inusitados que você se deparou, assim? Mais inusitados, cara? Eu não lembro nenhum de cabeça, assim, um diferente, assim, sinceramente. Não me lembro, assim, alguma coisa que a gente olhou, assim, de cabeça, sinceramente, eu não me lembro, não, cara. Então vamos tirar o inusitado e vamos trazer, pensando no Brasil, o Brasil tem diferentes condições de clima, diferentes comportamentos de compra. Você falou um pouco, nem me lembro se foi antes da gravação, se foi durante, sobre essa coisa da experiência da compra, do branding, etc. e tal. Existe uma diferença de necessidades de uma cidade mais quente, como Ribeirão Preto, para uma cidade mais fria, como Gramado, por exemplo? Existem diferenças importantes, assim, de como utilizar, de como... sim, existe. Quando você tem... existe de formato, existe de localização, mas, assim, algumas locais, por serem muito quentes, você tem alguns cuidados adicionais que você não teria, talvez, numa... eu não vou dizer sul. Você sabia que Porto Alegre é uma cidade que chega a 40 graus no verão?
No verão eu sabia, Ela é mas eu não muito sei mais como quente. era. Ela é muito mais quente que São Paulo. Porto Alegre é muito mais quente É que São mesmo? Paulo. É muito mais Isso, quente. isso eu já não Ela sabia. ela é muito mais quente do que São Paulo. Então, assim, no verão ela tem uma operação tão rígida como no Nordeste. Ela chega a 40 graus em Porto Alegre. Se eu não me engano, é a capital que tem a maior diferença de temperatura entre o verão e o inverno. Caramba. Então, não existe, de novo, né? Vamos trazer informação nova. Não existe uma coisa tão verdadeira e padrão que a gente possa utilizar. Mas sim existe, por exemplo, se você pegar principalmente norte ali, Macapá, Manaus, você vai ter um nível de operação diferente ali. São lojas que são muita gente geralmente. São lojas que vendem bastante, grandes e com perfil diferente. Você tem temperaturas menores, o cliente ele quer uma coisa diferente. Isso é fato, isso existe, sim. Então tem uma diferença, sim, entre Nordeste, enfim, São Paulo, Sul. Além dessa questão do clima e dos equipamentos ligados à refrigeração, tem mais algum ponto que você falou? Não, acho que não. Assim, do nosso ponto de vista, acho que não. Cara, olhando para o varejo de uma forma geral, o que é tratado como normal, que não deveria ser? Cara, hoje eu diria o seguinte, né? Eu diria, assim, não é o normal. Eu acho que, assim, mais do que normal, o que não deveria ser talvez tratado, assim, é como o varejo está mudando, como as coisas estão mudando e de que forma isso precisa ser atualizado, assim. Então, o varejo é uma indústria muito conservadora. Então, é uma indústria que espera muito e que enxerga que muito do que tem no mundo não é para ela. Então, tecnologia, por exemplo, ela é uma das últimas de adoção. Isso está fazendo ela sofrer bastante. É uma indústria que sofre muito. Então, é uma indústria que tem uma pressão de resultado como eu nunca vi. E eu acho que tem a ver muito com essa forma de pensar conservadora. Quando você usa essa palavra conservadora, ela está fazendo uma gestão de risco. Por que ela acha que não é para ela? Ela tá se protegendo de alguma coisa. Porque a inovação pela inovação, isso também é uma bobagem. Vamos ser sinceros. Inovar é resolver um problema, não resolvido ou mal resolvido. Você enxerga uma necessidade e cria alguma coisa para resolver aquilo. Se uma coisa está funcionando e as coisas estão acontecendo e não tem nada margeando, é diferente de um caso tipo Blockbuster Netflix, que você tinha uma Netflix ali indicando que o jeito de assistir filmes iria mudar. Acho que ninguém imaginava que ia ser de uma maneira tão disruptiva e tal. Porque existe um limite entre você ser conservador, porque as coisas... Você está sendo pragmático, e entre você ser resistente à mudança. Entende o que eu quero dizer? Como que você encaixa essa palavra para o setor de varejo? Porque você me pegou agora. Porque eu também vejo muita inovação no varejo. Os caras tentando vender na internet, ou a gente está falando só de supermercado? Eu acho que aqui eu estou falando de supermercado. Acho que eu estou pensando em supermercado. Eu acho que eu tenho pensado mais nisso. De fato... Me dá um exemplo de inovação. Não, eu entendi. Eu entro no supermercado hoje e é o mesmo mercado que eu entrava em 2016. Tá. Tem um totem agora. Eles estão começando a colocar. Eu estou falando como consumidor, não entendo nada. Mas de inovação no varejo, os marketplaces, cara. No varejo de uma forma mais ampla. No supermercado, não. Supermercado, não. Na experiência de compra. Eu não estou nos bastidores, né?
Talvez você comprar pela internet, chegar na sua casa, mas é muito incipiente isso ainda, é muito pequeno, né? Até porque é um mau negócio para o supermercado, né? Vender digital. Ah, é? Não sabia, por quê? Não se paga, a logística não se paga. É gente para separar, é gente para entregar, não se paga. É um mau negócio. Não é um bom negócio. Entendi, não faz sentido. Veja, ó, pega assim, ó, loja autônoma, né? Tem poucas. Atendi algumas lá no EDB. Eu não conheço nenhuma lucrativa. Lojas de... Aquelas lojas de condomínio. Vamos pensar em... Atendi também. Não conheço nenhuma lucrativa. Eu não conheço, tá? Pode ser que tenha. Tá bom. Não. Sempre tem um futuro de coisas que vão acontecer. Eu acho que tem uma dificuldade de fazer do negócio, porque basicamente é um negócio que compra e vende mercadoria, certo? Esse é o básico. Qual que é o negócio de um supermercado? É um distribuidor de alimento. Basicamente é um distribuidor de alimento, tá? Então, assim, aonde está o ganho, então? O ganho está na experiência do cliente, está na logística, está no equipamento, está no conjunto das coisas. E onde está a inovação nisso tudo? Então, tem uma série de coisas. Agora, por exemplo, você vai pegar assim, o que tem de inovador na entrega de marketplace? Isso começou porque a gente foi obrigado por causa da pandemia. Muita coisa aconteceu na época da pandemia, né? Então, assim, se obrigou, né? Ninguém queria sair de casa. Muito disso foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Então, assim, não é que eu fui inovador. Eu fui obrigado a fazer isso, né? Quantas marmitarias aconteceram por conta de WhatsApp, por conta de... Assim, a dificuldade traz inovação, a verdade é essa, né? A dificuldade traz inovação, ela traz coisas... Aliás, inovação é uma coisa que, assim, eu tive uma aula de inovação agora no mês passado. O conceito de inovação ele é bastante amplo e ele pode ser diferente para mim ou para você, né? O que é inovação? Como é que uma empresa mede inovação? Primeira coisa, qual que é o conceito de inovação e como é que ela mede inovação? Essa é uma pergunta que a maior parte das empresas não sabe responder, porque elas querem inovar por inovar, como você já bem disse. Então, a inovação ela precisa eu saber o que é inovação e como é que eu vou medir o resultado dela. Então, a gente mede inovação, está no nosso item de cultura lá. O que é inovação para a gente, de processo, de produto, como é que eu vou medir isso? Eu vou vender mais, eu vou trazer mais resultado para o cliente. Então, você precisa ter um conceito de inovação. Existe um vídeo, esse vídeo é um vídeo bastante conhecido, tem alguns milhões ali no YouTube, dá para procurar o que é inovação. Tem acho que umas 10, 15 pessoas falando que é inovação em conceitos diferentes. Tem um que fala que inovação é coragem, até se eu não me engano. Então, assim, é um conceito que não é tão acadêmico como a gente acha, né? Ele pergunta para os teus clientes o que é inovação e como você mede e o que você entrega. A formação de varejo é uma formação tradicional porque são empresas muito familiares, de maneira geral. Então, é muito comum isso começar lá no avô, que tinha um mercadinho, que aí os filhos fizeram crescer, agora os netos estão assumindo e estão buscando fazer essa inovação ou trazer alguma coisa de diferente. Mas eles esperam, porque é um negócio difícil, não é um negócio fácil. Então, assim, podemos falar da escala um pouquinho? Vai em frente, eu quero te ouvir. A gente está, vias de fato, a ter uma redução de escala 6:1. Mas não é só isso, né? É uma redução da jornada de 44 para 40. Então, qual que é o impacto disso para um supermercado? Você vai reduzir 9% a tua disponibilidade de mão de obra. Estava lendo essa semana um índice do BTG. Tá? Um estudo do BTG que indica que se o varejo alimentar não fizer nada, não mitigar esse efeito, o impacto na margem dele é de 8,6%. Ok? Então, olha só. Você tem uma indústria que tem uma margem de lucro de 2,5%, está prestes a uma mudança de legislação de redução de jornada de trabalho que pode ter um impacto em 8,6% na margem bruta.
A gente conversa com os nossos clientes e pergunta o que você está fazendo sobre isso, como você está se preparando. Edu, 100% diz que não está fazendo nada quase para isso, do ponto de vista de equipamento, operações. E está esperando para ver o que vai acontecer. A sua grande maioria está esperando para ver o que vai acontecer. Não é todo mundo? Não. Tem gente que está testando o modelo, tem gente que está conversando. A associação tem um papel importante nisso de trazer esse assunto e fazer. Cara, mas isso está batendo na porta. Isso, assim, não é um assunto que pode ser que aconteça. Ele vai acontecer. Todo mundo sabe que vai acontecer. A gente está em ano de eleição, enfim, né, já aprovou uma parte, vai acontecer. A discussão vai ser 2 anos, 2 horas agora, 2 horas em 2017. Né? 2027. Desculpa, 2027, 2 anos agora em 2026, 2 anos em 2027. Então, mas está aqui, né? Então, assim, vai acontecer. E qual que é o preparo? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver um problema onde eu ganho 2,5%, eu tenho uma legislação batendo 8,6%, que vai me bater 8,6% se eu não fizer nada, eu tenho juros a 15%, tenho aumento de carga tributária, eu tenho falta de mão de obra. Como é que você vai resolver isso se não for com inovação? Se for fazer da mesma forma, que aí, para mim, o conceito de inovação é fazer uma coisa diferente do que você faz hoje, certo? Como é que você vai fazer isso sem inovação? Então, o que a gente está propondo para o mercado é uma inovação, é fazer diferente. Por isso que aquilo que eu comentei contigo, assim, eu não quero, assim, não é fazer da mesma forma. Eu não estou aqui para entregar o produto e falar assim, faz da mesma forma. O cara que compra da gente tem que estar disposto a fazer diferente. E agora está na hora de fazer diferente, porque, assim, me desculpam, mas a água está batendo na bunda. Eu trabalho eu tenho 48 anos, tá? Quase 49. Eu comecei a trabalhar com supermercado com 19 anos, tá? Nesse mercado. Então já faz quase 30 anos que eu trabalho nesse ramo. E eu nunca vi supermercado ter tanta recuperação judicial como eu vi nesses últimos 2 anos. Eu não me lembro, cara. Então, assim, tá difícil. Eu não quero que julgasse quais são os motivos. Tem vários motivos, tá? Assim, tá difícil, tem muita competição, abriram muita loja, pegaram o dinheiro errado, tem, cara, inúmeros. Mas é o fato, entendeu? Então, assim, como é que você vai resolver um negócio desse sem inovar? Fazendo da mesma forma, não vai resolver um problema de equação de 8,6 para 2,5. Eu tenho 2,5 de sobra para um impacto de 8,6, se esse relatório tiver certo. Se ele tiver errado e for 4, é ruim do mesmo jeito. Se ele tiver muito errado e for 2, é péssimo de qualquer jeito. Então, o impacto existe. Ele está aí. Por que as empresas têm que esperar? Por que elas não têm que se planejar agora e começar a fazer? Esse é o meu ponto. O que eu acho, não sobre o setor de supermercados, que eu acho que isso eu quero ouvir você. Mas eu acho que sobre esse conceito de inovação e todas essas coisas que você trouxe, eu acho que inovação ela pode ser uma reorganização das coisas. Pode ser. E a novidade ela pode prover de uma reorganização das coisas que já existem com um novo olhar e com uma nova dinâmica. Que, na prática, o Neo acaba entregando isso também. Muito desse ROI que você se refere, ele acontece a partir da identificação e de o que fazer com esses números. Então, é alguma coisa nessa linha. Mas você também disse que a água está batendo na bunda, como bateu na pandemia, e às vezes a inovação ela vem de uma circunstância que as coisas mudam, as regras mudam, e a gente tem que se posicionar diante dessas novas regras. É possível que isso seja um bom negócio para o varejo, sob essa perspectiva? É possível que a queda da escala 6x1, se eles tomarem as medidas necessárias, ela se torne um bom negócio para o varejo melhore a sua margem a partir dessa escala? Em que cenário isso aconteceria? Assim, eu acho que tem 2 coisas que eu queria comentar. Primeiro, assim, a inovação pode ter vários conceitos e não significa que algum esteja errado,
Eu acho que você está muito certo no teu conceito de inovação. Segundo ponto, inovação não necessariamente é tecnologia. Isso é uma mistura que também às vezes a gente se confunde. Ele pode ter tecnologia, pode não ter. Você pode fazer inovação sem tecnologia, inclusive, tá? Sim, a redução de jornada ela pode ser bom em alguns aspectos, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um grande problema que o varejo tem, de maneira geral, tá? Acho que todas as empresas no Brasil têm, mas o varejo tem um bastante forte, porque como ele trabalha de final de semana em horários à noite, ele tem um problema sério que é a rotatividade de funcionários. Então, hoje, a rotatividade do varejo é de 60%. De quantas pessoas a gente está falando? No mercado inteiro. Que trabalham em supermercados. Você tem esse número? Eu não tenho de cabeça, mas se eu não me engano é mais de 1 milhão de pessoas, 1.200.000, alguma coisa assim. Então você está falando em 600 mil pessoas trocando de emprego todo ano? Do supermercado ter que repor ser mais de 600 mil pessoas todo ano. Ó, eu conversei uma vez com um executivo de uma grande rede, ele me deu um número que eu achei que eu tinha problema, eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum, né? Ele tem 100 mil, ele tem 100 mil vagas, ele consegue preencher 90 mil, ele nunca consegue, sempre está faltando 10 mil, e ele tem que trocar por ano 50 mil. Então, assim, ó, olha que maluquice isso. Por quê? Porque, assim, ó, varejo, ele geralmente é o primeiro emprego. Então, são pessoas jovens que não querem mais trabalhar final de semana, domingo, até 10 horas da noite. Então, ela consegue trabalhar isso por um tempo. Depois de um tempo, ela fala, cara, não quero mais trabalhar de final de semana. Então, assim, os lugares que fizeram a redução de jornada, ou pelo menos fizeram a redução do 6 por 1 para 5 por 2, eles estão tendo bons resultados nessa rotatividade, está diminuindo. Então tem um ponto bastante positivo aqui, tá? Não é nem tudo é legal. É ruim, tá? Então aqui tem porque assim, como é que você quer operar melhor se você fica o tempo inteiro trocando gente? O que é o RH de um supermercado? É contratar gente, cara. Eu não tenho outra coisa para fazer. Como é que você vai evoluir gente, treinar gente, formar gente? Dá para fazer quando você tem que trocar 60% da tua equipe o tempo inteiro? Você não consegue fazer isso. Então, tem um aspecto aqui que pode ser positivo. Tá? Então, um problema que hoje é muito grande, talvez ele fique menor. Talvez não, vai ficar menor. Eu acredito que vai ficar menor. Então, a escala veio talvez para ajudar isso. E talvez se você ter menos rotatividade, você consiga ter uma operação melhor, porque você vai ter gente mais engajada. Então, talvez aqui assim a gente tenha se torne um ambiente de trabalho mais atrativo para o colaborador. E aí o cara fica mais tempo, aí o cara estando mais tempo, ele vai conseguir trazer mais benefício para a empresa, mais benefício operacional. Então, talvez ali sim tenha um ganho nesse sentido, né? Você vê mais algum viés? A automação, por exemplo, que você falou. Aí estou pensando no supermercado, no dono do supermercado. Aí ele vai ter vários desafios, certo? A gente falou, tem um fato. O fato vou ter menos mão de obra disponível, não consigo contratar mais mão de obra, porque o impacto chega a ser altíssimo. Eu não tenho como repassar preço, então eu tenho que ser... A gente sai do pressuposto que eu tenho que ser mais eficiente aqui para conseguir continuar operando. Legal, a escala vai me trazer um benefício de menos rotatividade, de melhor mão de obra. Ótimo. Ela vai me trazer um benefício que eu posso, se eu gerenciar corretamente, que é, se eu tenho uma loja fechada o dia inteiro, por exemplo, domingo, como está acontecendo no Espírito Santo, ou eu opero ela menos tempo do que eu opero, seja 1 hora por dia, eu vou gastar menos energia, isso é fato. Eu vou gastar menos com iluminação, vou gastar menos com ar-condicionado, se eu fizer bem feito. Então, a gente tem um estudo que indica 6% de possibilidade de redução do consumo de energia, se isso for bem feito. Por outro lado, ela traz alguns desafios, né? Então, por exemplo, você vai ter, eu dou o exemplo do Espírito Santo, que resolveu fechar, está fazendo um teste de 6 meses, vai fechar as lojas no domingo. Então, você tem uma loja fantasma, 34 horas. Hoje você tem um intervalo de 10 horas. Então, uma loja fecha hoje sábado à noite, ela abre domingo de manhã e esse intervalo é de 10 horas. Segunda de manhã. Não, de sábado para domingo hoje é 10 horas. O que vai acontecer? Ele vai fechar sábado e vai abrir segunda. Aí são 34 horas. 34 horas,
Só que o equipamento não para. Então você tem lá equipamento de refrigeração, você tem produto armazenado, você tem uma energia que acaba, você tem um ar-condicionado que pode ter ficado ligado, né? Você pode ter um vazamento de água, você tem uma série de coisas. É vivo, é um organismo vivo lá que está funcionando. Só não tem gente. Então, assim, o potencial de você também ter um prejuízo ali passa a ser alto. Passa a ser alto. Então, a automação, ela vem... Eu acho que é inegável que a automação vem em várias frentes. Quando eu pego tudo isso, esse bolo... Então, o que é automação? Então, a automação não é só do equipamento. Então, tem do equipamento todo esse contexto que eu comentei, né? Que é a automação da refrigeração, do ar-condicionado, o monitoramento inteligente, né? A nossa análise de dados. Mas tem também a automação da loja, né? Hoje a gente tem muito checkout já que é automático, que usa inteligência artificial, tudo mais. Agora, como é que a gente vai, por exemplo, ter reposição de mercadoria automatizada? Como é que a gente vai ter um açougue automatizado, né? Os atacados estão fazendo o caminho inverso. O atacado, quando ele começou, ele era só bandejinha de carne. Agora eles estão colocando um açougue, porque o consumidor quer a carne cortada na hora. Então, como é que você vai lidar com isso? Então, isso vai contra a automação. Então, tem uma série de fatores que precisam ser acertados. Mas aqueles que são claros precisam ter automação. Então, o que é o BMS, que a gente chama, né, que é a automação, refrigeração, iluminação, ar-condicionado, é um potencial ganho, ele deve ser feito. O de checkout, ele deve ser feito. E, além disso, aí, acho que tem outros aspectos que vão da parte de operação mesmo, de escala, de entender funcionamento de reposição, melhor parte de logística. Acho que são outros itens que vão acabar acontecendo também nessa adequação dessa redução de jornada. Fala um pouco desse estudo que vocês fizeram, que revela tantos potenciais benefícios em o varejo tomando algumas decisões ali que vocês recomendam, mas ele também aponta potenciais prejuízos, como você falou anteriormente. O que a gente percebeu, quando a gente começou a trabalhar esse assunto com alguns clientes, a gente percebeu que o mercado não estava se preparando para redução da jornada. E aí a gente resolveu debruçar no assunto e trabalhar e entender qual que era o impacto, né? Já que a gente tinha ali uma série de dados vindo dos nossos clientes, né? Pela captação de dados que a gente tem, a gente resolveu fazer esse estudo e entender qual é a consequência para o cliente. Então, a gente tem ali... o racional é bem simples, é aquilo que eu comentei. Você tem uma redução do número de horas disponível. Para você não aumentar o teu custo, o que não é possível fazer, né? Você não consegue aumentar o custo, você vai ter que reduzir a operação da tua loja. Então, se hoje uma loja funciona 100 horas por semana, você vai ter que funcionar ela 90 horas. É isso, tá? Para conseguir manter o custo sob controle. Tem várias formas de você fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente olhou assim, quais são as possibilidades? Fechar de domingo é uma, fechar 1 hora mais cedo por semana, todo dia da semana é outra. Fechar um pouquinho, meia horinha mais cedo ali, domingo fechar no meio-dia. Qual que a indústria vai fazer? Um pouco de cada. Eu não acho que vai ter uma solução. Isso vai ser de acordo ali com a localização, região, tudo mais. Então, ele vai fazer. Bom, ele vai fechar menos, ele vai ter que fechar um pouco a loja. Bom, ele fez isso. Qual que é a consequência disso? Tá? Então, ele tem a consequência, olhando do ponto de vista, obviamente, ali, de equipamento, de operação, ele tem essa possibilidade de reduzir custo de energia. Então, a gente chega no número ali próximo de 6%. Então, ele tem ali uma mitigação ali já parcial daquilo que ele possa estar perdendo. Por outro lado, ele tem um risco aumentado de perdas de mercadoria. Então, hoje, o número é o seguinte, né? Você tem um total de perda de mercadoria que é quase 2% da indústria. Desses 2%, 10% é de refrigeração. São equipamentos que têm falha. Então, você vai aumentar o tempo sem inspeção, sem ninguém olhando, sem ninguém sabendo o que está acontecendo no equipamento. Então, você fechou sábado à noite, você deixou domingo o dia inteiro ali fechado, sábado de madrugada, domingo de madrugada ali você teve um problema de energia, tudo desligou, você ficou 24 horas praticamente todo o teu equipamento desligado. Você teve uma perda de mercadoria absurda. Isso não vai acontecer toda semana, não, mas na hora que acontecer isso vai ser gravíssimo, não vai ser pequeno.
Então a gente olhou para isso. Aí a gente fez um levantamento para entender o grau de maturidade da indústria. Então, quanto a indústria está pronta para fazer isso? E a gente chegou, por exemplo, na automação, a gente comentou que a automação é um potencial ganho, né? Que número a gente chegou? A gente chegou que, por exemplo, o sistema de refrigeração, ele tem 70% das lojas, ele tem automação. O ar-condicionado não chega a 10% e a iluminação não chega a 5%. Então, de maneira geral, ainda é tudo muito manual. E aí você tem um risco aumentado quando você olha dessa forma, porque não tem inteligência ali para conseguir antecipar falhas. Então esse é um resumão de tudo que a gente enxergou ali e algumas recomendações que a gente trabalha para ter, enfim, uma governança sobre o que está acontecendo. Nesse contexto de maturidade, o Neo é plug and play? O Neo ele é plug and play. Ele, de certa forma, em grande parte, sim. Quando você tem uma automação já implementada, sim, eu diria que a gente fez implementação, por exemplo, na rede Carrefour sem nenhuma instalação presente. A gente só precisou da internet deles e em 2 meses praticamente todas as lojas de bandeira Carrefour estavam operando dentro do Neo. Você quer falar um pouco sobre esse case, aquilo que você puder falar? Eu posso falar, na verdade é um case público, são números que o próprio Carrefour ele nos deu, né? Eles trabalham com a gente já há 2 anos. Eles tiveram uma redução de energia em 2025 relativa a 9 mil residências, é o parâmetro que eles usam, né, para medir ali, mas a economia que eles tiveram em função da captação de resultados utilizando o Neo foi de 9 mil residências. Eles tiveram 67% menos incidentes graves nos sistemas de refrigeração críticos, né, que possam vir da parada total. Eles tiveram 36% menos quebra de equipamento. Quantas lojas? Na bandeira Carrefour total, 200 lojas. Bastante coisa, em todo o Brasil? Em todo o Brasil, 100% das lojas. Em quanto tempo esses números? Isso são os números de 2025. Caramba. Vocês estão lá há mais tempo? Nós estamos há 2 anos. Caramba. Esse é o número que eles nos passaram em 2025. Porque todo ano ele tem que medir o resultado que ele está conseguindo com o projeto, né? A gente faz parte de um projeto, de novo, a gente potencializa o ganho, mas quem captura o ganho são eles, né? E eles conseguiram todos esses ganhos, são números que eles indicaram para a gente, enfim, são públicos. Você falou que o varejo é conservador. Ele vai... Na sua grande maioria. Oi? Não entendi. Na sua grande maioria. Mas está vendo a necessidade de buscar novos modelos. O quanto ele está preparado para operar com menos pessoas, com menos presença física? Ele está pouco preparado, Eduardo. Assim, eu acho que ele já se adaptou à alta rotatividade. Mas assim, ele já trabalha com menos pessoas do que ele deveria ter, né? Acho que ele já está numa faixa abaixo do que ele gostaria, ele não consegue preencher todas as vagas e ele vai ter uma redução maior ainda. Isso traz um nível de serviço ruim para o cliente final. Então ele já tem um problema sério em relação ao número de pessoas. Ou seja, você que gosta de arrumar uma briga na fila do supermercado, se prepara que vai ficar bom, né? Exatamente. Cara, eu tenho uma pergunta sobre isso. Como tem sido lá no Espírito Santo essa coisa de fechar aos domingos? Porque assim, em outros países é meio normal assim, você encontrar as lojas fechadas no domingo. A gente aqui que vai no shopping, vai no mercado e tal, tá tudo... Eu acho que... Não sei se Brasil, mas eu posso falar sobre São Paulo. Cara, é full service assim, o tempo todo, né? A gente tem tudo à disposição. Como tem sido no Espírito Santo? E assim, corajosos os caras, né? Cara, parece que tem sido muito bom. A gente tem alguns clientes lá, que a gente tem conversado, eles estão dando um retorno positivo até então. Eles vão fazer 6 meses de teste, de março a outubro. Mas lá tem um negócio legal que eles fizeram. Eles combinaram o jogo, né? Todo mundo fechou. Então, assim, você muda o hábito da região. Todo mundo vai ter que se preparar. O problema é o seguinte, eu vou fechar, você não. Meu, mas como que, como que os caras se entenderam? Porque assim, você vai numa reunião do condomínio, você não consegue...
Mas puta trabalho, hein? Puta trabalho, mas é aí que tá o negócio legal, assim, ó. Eles enxergaram o problema que eles têm. E falaram assim, cara, a gente precisa resolver. É uma forma... todo mundo vai afundar. Senão todo mundo vai afundar. É. Como tá afundando. Muita gente, você tem grandes empresas com recuperação judicial. Não só no alimentar, como no varejo, enfim, tradicional, né? Então, assim, varejo é uma briga. Se o cara não senta e fala assim, é melhor a gente se unir e trabalhar junto, então eles mudaram e eles conseguiram. Me parece que assim, a rotatividade caiu em 20%, não sentiram venda, nada disso. Por quê? Porque assim, se eu fazer a compra do domingo, eu já sei que eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer nem na loja do Eduardo, nem na minha loja, nem na loja do Sami. Então eu já vou me preparar para durante a semana fazer as compras que eu faria, certo? No domingo. Então é uma questão de mudança de hábito de toda a região. E eles conseguiram implementar isso. E eles fizeram um negócio super inteligente que foi um teste. Agora, assim, é uma novidade isso? Não é uma novidade. Quando eu era criança, fechava de domingo. Era normal fechar de domingo. Era normal fechar restaurante de domingo. Ninguém trabalhava de domingo. Você tinha uma outra padaria para atender. Não é? No final das contas, todo mundo fechava de domingo. Né? Então talvez a gente esteja buscando de novo ali voltar para as bases, né? De maneira geral. Não só para supermercado, mas para tudo. É como você falou, você vai para... Eu fui numa feira na Alemanha, depois eu passei na Grécia. Cara, na Grécia, assim, domingo não tem nada aberto. Não tem nada aberto. Shopping não está aberto. E todo mundo... É uma questão da gente... São tantas coisas que a gente tem que discutir. Isso é um assunto delicado, que as pessoas podem interpretar de várias formas. A gente tem que ser bastante cauteloso, assim. O meu primeiro emprego foi no McDonald's. O meu primeiro emprego. Ganhava R$1,50 por hora. Eu tenho a carteira até hoje. Um dia bom dava uns R$12, assim. Em 1999, isso. E domingo e tudo mais. Cara, pessoalmente eu acho insano, tipo, trabalhar 6 dias por semana, assim. Apesar de que como empreendedor eu trabalho... Mas as condições são outras. Não tem como comparar. Mas existe toda uma estrutura em torno disso, que a gente precisa se reestruturar. E existem as razões pelas quais as coisas são feitas, as intencionalidades. Por exemplo, salvo engano, nesse projeto de lei, há um asterisco lá que, contanto, se você combinar com o sindicato, piriri pororó, e então aí você já não está exatamente defendendo a escala, né? Tipo... Já tem um asterisco ali para você combinar com o sindicato e tal. Mas o que a gente está discutindo é a adaptação da coisa também, né? A cultura. Tem tantos... Cara, o que eu vejo assim, isso é um exemplo, mas eu acho que, sem me alongar muito nesse assunto, eu vejo que a gente fica fazendo um puxadinho das coisas, né? Então, assim... A regra geral é muito antiga. E hoje ela não é boa nem para o empregado nem para o empregador. Talvez em algum momento ela era boa para o empregado, ela protegia. Hoje eu tenho muita dúvida sobre isso, porque eu tenho um funcionário que chega para mim e fala, eu não quero ser CLT. Acontece comigo. Certo? Então ele começa a enxergar que não é boa. E aí a gente faz puxadinho. Então agora eu vou fazer uma PEC para resolver esse problema e mantém o resto. Então, assim, a discussão é muito mais ampla. A gente não vai conseguir fazer ela aqui. Mas ela é muito mais ampla, na minha opinião. Mas como tudo, a gente faz puxadinho. A gente não discute as coisas com profundidade. A gente não quer resolver as coisas. A gente quer criar dificuldade para depois vender facilidade. Então, assim, isso para tudo, né? Então, a discussão é muito mais ampla. Então, eu tento... Acho que até pelo meu negócio eu tento não dar muita opinião. Eu tento me ater, assim, ficar nos fatos. Recorte, você olha o seu quadrado e o que você pode fazer sobre isso. Cara, é fato. Assim, é o que vai acontecer. Então a gente precisa tratar com isso, entendeu? Será aprovado. Talvez quando for pro ar já estará aprovado. Isso. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Cara, uma pergunta sobre isso. A gente sempre fala sobre os postos de trabalho que vão desaparecer. E os postos de trabalho que vão aparecer? Você tem algum palpite para o setor de varejo?
Vou te dar... Pô, esse é um negócio legal. Eu acho bem legal. Assim, eu gosto de olhar fora. Você sabia que a Amazon tem uma rede de supermercado? Não. Tem uma... Chama Whole Foods, nos Estados Unidos. É uma rede bem grande, bem legal, por sinal. Então, a Amazon comprou ela alguns anos atrás. Você sabia que a Alibaba tem uma rede de supermercado? Não. Ela tem uma rede enorme de restaurante também na China, tá? Então, existe o seguinte, existe uma briga no bom sentido aqui, de tecnologia para varejo entre Estados Unidos e China. Como tudo, aqui também existe um conceito diferente. Existem conceitos diferentes aqui de trabalho, tá? Todos em cima da tecnologia. Então, a Amazon comprou uma rede enorme de supermercado, ela montou uma rede chamada Amazon também, e ela testa as tecnologias dela dentro dessa rede. E a Alibaba faz a mesma coisa, tá? Mas, fundamentalmente, existe nesses dois testes mudanças estruturais, que algumas validaram, outras não. Então, vou te dar um exemplo. Vou te dar 2 exemplos de coisas que eu achei bastante interessantes. Assim. A primeira delas é assim, a Amazon montou lojas 100% autônomas. Então, aqui está a primeira mentira da história, não é 100% autônomo. Você tem 2.000 funcionários dentro de um único escritório operando essas lojas autônomas. Então, assim, o ponto de venda ali é autônomo. Tá? Pode ser a distância, né? Mas tem 2.000 pessoas olhando o que está acontecendo. Uhum. Ela tem um monte de automação, tudo mais. Funcionou isso aqui? Aparentemente não. Por quê? Porque a implementação é cara para você fazer essa automação. Você não eliminou pessoas, mas você criou novos postos. Esse é um exemplo de novos postos de trabalho. São centros de controles inteligentes, eu acho que são novos postos de trabalho que vão acontecer. Então, ao invés de você ter centros distribuídos, acho que você vai ter centros inteligentes. Tá? Isso para tudo. Para olhar equipamento, seja lá para ver o NEL, seja lá para olhar CRM, seja lá para ver logística. Isso já existe em alguns pontos, tá? De alguma forma. Então, eu acho que vão ter ali centros inteligentes para que conseguir fazer essa automação funcionar, esse conceito autônomo funcionar. Tá? Existe um outro exemplo da própria Whole Foods ali, do equipamento. Muito se discutiu que a Amazon comprou essa rede de supermercado para desenvolver tecnologias para supermercado. Hoje talvez já se fala que não, é para produzir alimento. Então o que ela fez? Porque a Whole Foods é muito focada em marca própria. Então o que ela fez? Ela criou fazendas verticais. Então olha só que maluco. Então, ela automatizou bastante a loja. Então, você entra numa loja da Amazon nos Estados Unidos, se o corredor estiver vazio, a luz está apagada muitas vezes. Aí, conforme você vai andando, as luzes vão acendendo. É até estranho, assim. Não é um negócio... Como experiência, é uma experiência estranha. Tem se queixado, assim. Eles estão mudando algumas coisas nesse sentido. Assim, mas é um teste. Mas é um teste. Como eles fizeram o teste de livro. Eles perderam muito dinheiro para ser referência de livro. Eles estão fazendo a mesma coisa aqui no varejo. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram várias fazendas verticais. Então tem uma fazenda vertical de verduras que eu vi deles. Tem 8 funcionários. Tá? Ela é 100% automatizada. 8 funcionários, 8 engenheiros. Então quem produz alimento, na verdade, é a máquina. Você tem gente para ficar olhando a máquina. Então eu acho que vão ter uma retaguarda mais inteligente, mais técnica, não sei se mais inteligente, mas mais técnica, para que você tenha uma compensação de gente dentro do salão de vendas menor. Tá? Então eu acho que aí a gente vai ter algumas transições nesse sentido. Então isso é uma coisa que eu acho que vai mudar dentro do varejo. Mas esses novos postos, pelo que você está me descrevendo, eles são postos que vão exigir um nível de profissionalização maior. Você vai ter um nível maior para compensar. É uma qualificação maior. Sem dúvida, uma qualificação maior. Posto isso, vou dar só um exemplo. Sei lá, há 15 anos atrás a gente não imaginaria que existiriam as funções do Uber ou as funções dos entregadores de iFood, entregadores de aplicativo.
não é o mesmo nível de qualificação exigido comparado ao que você está falando. Apertando um pouco mais, você acha que realmente essas pessoas sem qualificação adequada para assumir esses postos, essas pessoas vão ter problemas? Eu acho. Eu acho que hoje, de certa forma, assim, elas vão ter problemas. Elas, assim, hoje o que acontece, né? Talvez a informalidade é muito maior hoje em dia, certo? Certo. Então você tem 50 milhões de pessoas arredondando CLT e 60 milhões informal. Uhum. O informal é uma condição ou uma opção? Muitas vezes é uma opção aqui. Porque eu não tenho essa qualificação ali, eu achei informalidade nos aplicativos, em outras coisas, e consigo ter uma renda legal e trabalhar aqui. Não é um fim do mundo, mas é uma opção. Então isso tem bastante hoje. Então eu acho que sim, isso tudo vai mudar. Cara, a gente acha, né? Ninguém sabe. Assim, exatamente. É o que a gente falou. A assim. gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. A gente vê sinais, assim, vê alguns exemplos do que está acontecendo, mas assim... Eu não tenho bola de cristal para saber se isso aqui é de fato ou não. Aí, assim, o grande ponto, que é o que a gente estava até batendo papo, assim, ó, a adaptação tanto das empresas como das pessoas, dos profissionais, ao que está acontecendo é o jogo que a gente sabe que vai ter que ter. Nós precisamos nos adaptar a essas novas mudanças o tempo inteiro. Então, assim, ninguém consegue prever o futuro hoje. Cara, eu lembro que a gente fazia, quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava numa multinacional, a gente fazia planejamento mais ou menos rígido ali de 5 anos e uma visão de 10 anos. Eu não conheço uma empresa que faz mais de 3 anos hoje. Exceto negócios com longo ciclo. Por exemplo, empreendimento imobiliário, que o cara demora bastante. Tem algumas indústrias que isso ainda acontece. Mas num negócio, vamos dizer assim, com uma rotação maior, ninguém consegue fazer planejamento de uma empresa há mais do que 3 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente consegue olhar ali, ó, pô, tem essa tendência, tem isso que está acontecendo e tal, mas não dá para saber. Eu vou fazer um palpite sobre a minha área. Depois que eu lancei os meus livros, eu fui muito procurado para fazer ghostwriter. E eu ganhei algum dinheiro fazendo isso. Depois do ChatGPT, nunca mais veio uma proposta. Acabou. Acabou. No entanto, paralelamente a isso, há um cansaço por parte do consumidor, do leitor, de produções muito ruins. Muito texto, muito livro, pouca qualidade. As pessoas estão começando a ansiar pela qualidade. No que tange a imprensa, por exemplo, falando do meu setor, eu entendo que o jornalismo ele entrou numas de querer acompanhar a velocidade da internet e acompanhar a velocidade dos influencers. Ou atacar os influencers, desqualificar. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu suponho ou tenho a intuição de que há um público sedento por informação de qualidade. O que isso significa? Significa que uma revista como a Veja ou a Época, uma edição semanal, se ela conseguir... Ela pode perder diariamente no online dos outros veículos, ali na velocidade. Mas se ela conseguir fazer um jornalismo investigativo, um material, entrevistas contundentes, se ela se aprofundar no trabalho de base do jornalismo, vai haver um novo crescimento, porque há uma necessidade de curadoria da informação. Quando eu olho para a inteligência artificial, eu penso assim, faz mais rápido, mas quem assume a responsabilidade? Entende o que eu quero dizer? Tipo, se eu contrato o meu contador para fazer o meu imposto de renda, mas tipo, se ele fizer um cálculo errado, eu não vou brigar com a calculadora, eu vou brigar com ele. E tem lugar que eu não consigo nem brigar, porque o atendimento também é automatizado. Então, no que tange a serviços, prestação, olhando para o meu, eu tenho a impressão de que o atendimento humanizado ele vai ganhar um... Ele tende a ganhar mercado.
apoiado pela tecnologia. Então, assim, eu tenho certeza que a sua solução, enfim, já está com 52% do mercado, isso vai crescer. Mas você vai precisar atender o telefone cada vez mais rápido. Acho que isso pode ser um diferencial também, sabe assim? Da sua equipe estar mais rápido. É só uma suposição. Eu concordo 100%. Ó, falando da gente, assim, nós... Em tecnologia existe alguns tipos de produto, certo? Existem algumas ideias e esqueletos de empresa que são desenhadas e que se usam. Mas, teoricamente, uma delas é que o suporte tem que ser baixo para você ganhar em volume, senão você não tem uma empresa escalável. Existem algumas ideias nesse sentido. Sobre isso, tá? Existe premissa sobre isso. A gente foi um pouco contra isso. Então, hoje a gente tem uma área de suporte que a gente, assim, acha que é um diferencial nosso. Porque, sim, a personalização, as pessoas querem conversar com pessoas em algum momento. Assim, a inteligência artificial, ela potencializa muita coisa, a rapidez da informação, mas ela não elimina pessoas no meu contexto. É que assim, ó, toda vez que você vai usar alguma coisa, você pode usar IA para o bem ou para o mal, né? Então, como eu vejo, né? Eu vejo assim, poxa, eu uso bastante no meu dia a dia. Eu acho super produtivo para mim. Eu também. Só que eu reviso, eu olho, eu leio, eu quero que tenha a minha cara. Eu não quero, como eu olho textos lá no LinkedIn, em qualquer outro lugar, e olho aquilo lá e falo assim, pô, o cara não teve a pachorra de olhar, revisar o texto. Que até o tracinho do IA tem, cara. Eu uso essa tá assim, cara. Desse travessão muito antes do ChatGPT, velho. Você tem nos meus então tira livros. Agora, cara. Cara, meu, esse negócio me roubou essa... Eu uso esse negócio do travessão há muito tempo. Porque eu não gosto de parentes. Não tá errado. Mas agora todo mundo acha mas agora que vira um negócio de IA. E tem uma outra coisa do IA, não sei o que, silenciosa. Não, cara, pega assim, ó, o cara que viajou numa feira. Todo o texto é experiência com muitas trocas, tal. Puta, é a mesma introdução sempre. Então, assim, ó... Mas os caras também são meio limitados, velho. Desculpa também. Mas os caras só falam a mesma merda também, todo tempo. Também tem isso também, né? Então, mas eu acho que isso aí traz... Eu quero dizer o seguinte, traz um benefício inicial, que o cara faz um post legalzinho lá e até todo mundo começa a sacar. Depois vai acontecer o que você falou. Pô, eu quero procurar coisa autêntica. Eu não acho que é todo mundo também, tá, Edu? Assim, eu acho que, assim, vai ter um nicho. Sim. Vai ter um nicho, mas assim, eu, por exemplo, eu gosto de procurar coisa autêntica. Se eu vejo que é coisa assim que não é, que o cara não escreveu, não parou pra pensar, ou que ele copiou, pô, o cara fez o que tem de gente fazendo postagem de home office só pra ganhar like. Seguidor é um negócio absurdo, porque é a mesma figurinha faz 1000 anos, cara, assim, então o cara não se deu o trabalho de fazer uma coisa pensada. Então eu acho que assim, com o tempo as coisas tendem a se... Pô, cara, até onde... Eu gosto do trabalho híbrido, eu gosto de trabalhar em casa, mas eu gosto também de ver pessoas. Eu acho importante isso daí. Eu acho difícil a gente não ter isso. Eu acho que a regulamentação vai ter também. Então, assim, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque que tipo de regulamentação que vai vir sobre IA? Ela vai ser adequada, não vai ser? Ela vai ser em tempo real? Já vai vir atrasada? Como é que ela vai acontecer? Mas vai acontecer, né? De novo, eu também não quero aqui... Não sou a favor, eu sou contra. Eu tô falando assim... Não, a gente só está refletindo a respeito. A gente não faz a menor ideia. É que eu penso o seguinte... sobre essa coisa de ser escalável. Primeiramente, nem tudo precisa ser escalável. Não. E não necessariamente porque é escalável é bom. E também não significa que é ruim. Eu acho que tem vários tipos de business, tem várias coisas. Você tem iPhone? Tenho. Eu não tenho iPhone, a minha mulher tem. A minha mulher a gente perdeu o iPhone na praia, lá foi horrível. Cara, mas ela ligou e uma pessoa atendeu e ela tava super nervosa porque tinha... Em 5 minutos o atendente resolveu. E depois eu vim conversar com pessoas e percebi, pô, é a Apple. Você acha que a Apple é super fechada, tudo, mas na hora do vamos ver, uma pessoa atendeu o telefone e resolveu tudo, assim, sabe? Foi... Claro que tinha todo um sistema tecnológico ali, mas, pô, pra mim é uma coisa que faz muita diferença. Eu acho que tem público para isso. Com relação a essas coisas que você falou sobre os posts e tal, cara, eu tenho uma visão... Uma vez,
aconteceu algumas vezes de eu fazer posts que viralizaram há algum tempo atrás. E eu cometi o erro de ficar escravo desses posts. Falei, eu achei a fórmula. Se eu escrever desse jeito, eu vou ter... desse jeito... E eu virei um cover de mim mesmo. Só que eu envelheci no processo também, porque assim... Cara, se você pensa a mesma coisa que você pensava 5 anos atrás... É cansativo, né? Não, e é ridículo, você não viveu esses 5 anos. Então, assim, eu mudei de ideia. Concordo com algumas coisas, outras não. E aí começa a ficar feio. Então, não é necessariamente a inteligência artificial que está fazendo isso. É como você a utiliza, certo? Eu fui pego pela vaidade, ponto. Na hora que eu notei isso, eu falei, cara, parou. Porque qual é o ponto positivo? Esses posts que eu fiz que deram certo, eu escrevi eles porque eu acreditava neles. Os outros não. Legal. Os outros não. Não foi inteligência artificial, fui eu, cara. Entendeu? E é patético. Patético. Eu tô falando de mim. De mim eu posso falar. Eu não posso falar dos outros. É patético você olhar e você falar assim, cara, o que eu tô fazendo pra ganhar aprovação, tipo, dos outros? E aí, e quando não vem essa aprovação... Até por isso que eu falei no negócio, quando você falou que você não tinha rede social, alguma coisa assim, me interessou. Porque eu tive um problema com isso daí. Agora, com um podcast assim, eu tô me realizando como profissional, que assim, eu acho que quem entra na faculdade de jornalismo ou quer ser jornalista esportivo, quer cobrir uma Copa do Mundo e tal, ou quer ter um programa que nem o do Jô Soares. O podcast, ele é uma oportunidade para você fazer isso. Se divertir. E, ao mesmo tempo, eu gero conteúdo mais qualificado, porque eu entrevisto as pessoas vêm, porque a gente precisa se posicionar, é uma conversa, e aí você passa menos vergonha. Porque quando você vai estudar rede social, o cara fala assim, você tem que ter 10 posts por semana, e você tem que postar as frases, e você tem que fazer tal coisa. Mas eu tenho outra profissão. E a minha profissão tem a ver com a credibilidade. Tem a ver com eu apurar a informação. Então, existe um contrassenso. E se você é pego por isso, e essa necessidade de gerar conteúdo e de dar opinião também sobre tudo o tempo todo, cara, o que foi aquele negócio do metaverso? Tipo, todo mundo deu uma opinião. Então, quando você chega e fala assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer, cara, já é um indício de sanidade, assim, né? Pelo menos, né? E de cuidado com a informação, porque quem tá com muita certeza, ou essas visões também catastróficas. Há um exagero. Se você for para os interiores, né? Você falou que vocês vieram de Vinhedo, mas eu vou muito ao interior. Cara, tem cartório. Tipo assim, o cartório não faz o menor sentido. Mas assim, nem tudo é Nova York, né, cara? Assim, existem muitos Brasis, como você falou do supermercado, né? É muito diferente. Eu concordo com você. Eu não acho que todo mundo quer dar opinião sobre tudo, quer saber. Todo mundo sabe tudo hoje em dia. O meu irmão uma vez falou um negócio pra mim, cara, que eu achei muito legal. Assim, a gente tava conversando, né? E hoje você tem que ter opinião e tem que ter posição. Se você não tem posição, aí você se fudeu de vez, né? Cara? É isso. Né? Aí você dançou, né, cara? Que aí você virou pior pros dois lados, né? Mas a gente tava conversando, né? Em algum momento alguém falou assim... Cara, eu não tinha pensado isso. Você tem razão. Aí acho que foi meu irmão que falou assim, eu não escuto isso há anos. Olha que maluco isso. Quantas conversas você tem? Eu tô falando isso porque assim, a tecnologia traz todo esse contexto de você querer ter razão, querer saber de tudo, não querer aprender com os outros, achar que você sabe mais, querer ganhar, né, se posicionar. E assim, a gente começou a nossa conversa dizendo o seguinte, qual que é a grande... a gente estava conversando antes, né, e a gente falou assim, qual que é o grande ponto que na minha opinião é importante? É continuar aprendendo e se adaptando ao que está acontecendo. Porque cada vez é mais difícil, cada vez muda mais e ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe.
Tem gente que tem mais informação do que outra. Tem gente que vive bem com pouca informação e às vezes eu tenho inveja disso. Né? Então, assim, ninguém sabe. A gente tem que continuar aprendendo, continuar evoluindo, continuar se adaptando. Isso é uma coisa que eu acho que é bacana em todo esse mundo. Porque você pode usar para tudo, você pode usar para o bem e para o mal. Você pode usar a internet para o bem e para o mal. Né? Você falava da internet. Né? Eu até acho, cara, assim, eu vou ser assim, na minha humilde opinião aqui, quando a gente olha dos impactos, né, de tecnologia, quais são os maiores impactos, todo mundo fala, a IA vai ser o maior impacto. Cara, assim, eu acho que a energia elétrica teve um impacto gigantesco, né, na nossa vida, efetivo. Você imagina a tua vida sem energia elétrica? Não. Mas eu tenho que imaginar, porque onde eu moro, quando cai uma árvore... Mas tem gerador em casa. Por isso que eu comprei um gerador. Eu tive que imaginar. Agora, assim, o impacto de tecnologia, o maior impacto de tecnologia é smartphone, não é o resto. Assim, é internet, smartphone e nuvem, tá? Então, assim, você pegar aí, sem smartphone não existia nada do que a gente está falando aqui, tá? Ele vem antes. É verdade. A gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Então, assim, o que vai vir da IA? Cara, eu não sei. Eu acho que a IA tá vindo com uma transformação do mundo inteiro, né? A gente estava conversando sobre o que vai acontecer. Ninguém sabe. A gente está no meio de uma transformação, do mundo inteiro, né? Onde você tem... você é jornalista. Eu não sei como é que você convive com notícia falsa, né? Como é que vocês conseguem conviver com isso, assim? Porque para mim, que não tô no meio, eu acho... Cara, é doloroso, assim. Porque tem coisa que é nítido, né? Você lê, você fala, cara, isso aqui não é verdade. Eu não preciso ser um gênio para saber, né? Mas então, você viver com tudo isso, né? Essa parte de notícia falsa, das pessoas olharem, ignorar fato totalmente e sobrepor a sua opinião pessoal. Tudo isso tem a ver com como é utilizado as coisas. Porque, por outro lado, eu utilizo muito bem IA, cara, e faz minha vida ser muito mais produtiva para que eu ganhe tempo para passar com meus filhos, com a minha família, com a minha esposa, enfim. Então, tem um lado bom para mim, assim, sabe? A gente discute muito o lado ruim, mas tem um lado muito bom para mim, assim, sabe? De produzir muito sem que eu tenha que aumentar a minha quantidade de horas dedicadas. Né? Isso me ajuda bastante. Eu acho que tem todo esse contexto, no final das contas, assim, que também precisa ser olhado, né? Que conselho você daria, Sami, pro varejista, supermercadista que não está olhando para refrigeração, energia? Cara, olhe, porque o desperdício ali tá grande. Ali tá a diferença entre ganhar dinheiro ou perder dinheiro. E agora eu acho que, assim, ainda mais com essa redução da jornada e com todo o impacto que ela vai ter na operação e o quanto isso é importante, não é uma questão de opção, mas é uma opção de... É uma questão de obrigatória da gente olhar isso daí de uma forma mais estratégica e não simplesmente como o imobiliário da loja. Sami, indica algum livro? Cara, eu posso indicar 3. Por favor. Tem um que Empresas Feitas para Durar. Eu acho, assim, Feitas para Durar, na verdade. Eu acho um livro já mais antigo, mas eu gosto muito porque ele quebra muito das modas de gestão de empresa, que você tem que ficar trocando de emprego, que você tem que fazer uma série de coisas. Então, ele pegou empresas que duraram mais de 100 anos, se não me engano, e tentou achar pontos em comum de empresas que duraram por muito tempo, passaram por guerra, passaram por vários pontos, então eu acho legal. Tem aquele livro 21 lições para o século XXI. Eu acho esse livro... Yuri Harari. Esse livro eu acho legal. Ele dá 20 porradas e no final ele diz um pouco do que eu já disse aqui, que você tem que estar aprendendo, ninguém sabe o que vai acontecer. Acho que ele fala de educação de filhos, que é legal. Então, como educar os filhos agora, no mundo onde informação... Conhecimento já não é tão importante, a gente cresceu aprendendo conhecimento, agora tem que ter visão crítica para não cair no que está acontecendo, então acho isso legal. Então a questão da adaptação, do aprendizado, é um livro que eu acho bastante legal. E tem um livro que eu tô lendo ele, na verdade, eu não terminei, mas eu estou gostando bastante, que é O Triângulo do Poder.
do atual presidente da Finlândia, onde ele está fazendo, basicamente ele está analisando para toda a bagunça do mundo. Então ele faz uma análise desde depois da Segunda Guerra Mundial, da formação do lado oeste contra a Guerra Fria, né? De como isso terminou, das consequências disso, de como as instituições do Ocidente ali, de certa forma, falharam, como o impacto disso na guerra da Ucrânia, e agora as formações que estão fazendo por conveniência, né, da China, Irã, Rússia, do hemisfério sul, e como isso está acontecendo, está transformando o mundo, e a gente está no meio disso agora, né? A gente não sabe para onde isso vai. Então é um livro que está me chamando bastante atenção, está me fazendo parar para pensar bastante, assim, e olhar os movimentos. É bem legal esse livro, bem legal. Ele traz alguns insights assim que você fala, cara, puxa, realmente eu não tinha pensado nesse aspecto, né? De como, assim, houveram falhas, de como hoje a gente não está se posicionando, né? Então, por exemplo, você tem a conveniência das associações, elas não são mais ideológicas, né? Então a gente quer achar ideologia onde não tem, né? Você pegar China, Irã, Rússia, eles não têm nada em comum. Ali é um inimigo comum, na verdade. Se você pegar a história deles, eles não têm nada em comum, no final das contas, né? Eles não são tão amigos assim, não. Mas eles precisam se juntar porque eles acham que tem que combater ali. Então é bastante interessante. E ele traz uma conclusão ali, que eu tô chegando nela, que eu acho bem legal também, assim. Qual que é a saída? Eu acho que a saída de polarização, quais são as saídas? As saídas estão muito numa proposta comum. O que é uma proposta comum que possa agradar a todo mundo? Né? É meio ambiente? A gente está vivendo, você acredita ou não, que a gente está vivendo um problema de meio ambiente? É um problema que afeta todo mundo, né? Uhum. Guerra é um problema que afeta todo mundo. No Brasil, por exemplo, a gente também é polarizado. Violência é um problema que afeta todo mundo, né? Então talvez a saída esteja no bem comum ali, tentar achar alguma saída onde haja pontos em comum. Achei bem interessante o ponto de vista desse cara. É duro conversar com quem não é sensível à evidência, né, cara? Ele tem uma frase, eu não vou lembrar, mas eu até usei isso aqui na nossa conversa, que assim, ele falou uma coisa assim: a gente está num mundo onde fatos são ignorados para que eu tenha uma opinião pessoal. Ah, mas totalmente. E ai de você... Bom, cara, eu sou assessor de imprensa, né? Então, assim, eu tenho que administrar... Eu tenho clientes das mais variadas posições e tenho que me relacionar com os jornalistas também, que têm as mais variadas posições e tal, assim. E... às vezes eu tenho uma concordância micro com um tema, sei lá, escala 6:1. Eu posso ter uma opinião micro sobre isso. Não significa que eu esteja deste lado do espectro ou deste. Eu tenho uma opinião micro que talvez aqui um sujeito vai gostar, vai achar que eu sou de direita, o outro vai achar que eu sou de... Mas, cara, eu tenho que andar em... Porque senão a coisa descamba, assim, é muito difícil hoje, né? Qualquer pensamento ponderado, ele é visto como ausência de opinião ou ausência de saber, ou até ausência de comprometimento ético. Nossa, que confusão, cara. Não é nada disso. Eu só quero fazer meu trabalho e ir para casa, né? Tá bem difícil. É isso. Mas eu vou chamar você para um outro podcast mais polêmico sobre esses assuntos. Vamos lá, vamos falar só sobre polêmica daí. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai deixar alguns links aqui embaixo, tá? Então tá o LinkedIn da Nel, do Sami, alguns estudos para vocês fazerem download, entre outras informações, tá bom? Comente, compartilhe, se você gostou, elogie, se não gostou, reclama também, que dá engajamento do mesmo jeito. Beleza? Valeu, obrigado, tchau!